E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloysio e este é o vídeo de número 34 da série sobre o uso de lunetas. Como vocês sabem, os vídeos no canal são organizados enumeradamente, como se fossem os capítulos de um livro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e nós já vamos no capítulo de número 34. Se você não assistiu os 33 anteriores capítulos, tem bastante assunto para falar sobre luneta, não é mesmo? Então volta lá atrás e assiste todos aí na ordem para você acompanhar o assunto. Ele é todo concatenado e dependente uns dos outros, tá certo? Então ninguém começa a ler um livro a partir do capítulo 34. Para você ter maturidade no assunto, você precisa assistir, ler os capítulos anteriores, tá bom? Então, vai lá. No final de cada vídeo, normalmente eu deixo um link para o início da série e eventualmente para algum vídeo relacionado ao assunto em questão. E dando continuidade ao tema dos últimos vídeos, onde a gente vinha falando sobre compensação por cliques, sobre zeragem do cume da trajetória balística e qual a importância disso, sobre a dinâmica de operação da torre num cenário onde alvos são localizados a distâncias gradualmente crescentes, sobre o recurso Zero Stop presente em alguns modelos de luneta, qual é a sua utilidade, sua aplicação, para que serve. Então eu vou deixar aqui em cards ao longo do vídeo e também na descrição do vídeo os links dos vídeos relacionados a cada um desses assuntos que eu falei. E aí a minha orientação para vocês é que, caso vocês não tenham assistido ainda, não deem prosseguimento a este vídeo. Pausem, depois voltem para assistir esses vídeos relacionados. E aí, finalmente, após assistir eles e compreender com clareza cada um, vocês voltam para esse vídeo para assistir a ele de forma que o aprendizado ocorra organizadamente. Fazendo assim, vocês vão tirar bem melhor proveito deste vídeo e principalmente não se perderão no assunto, tá certo? Então a gente vinha abordando todos esses temas que são relacionados e hoje a gente vai trazer um tema também complementar. Nós vamos falar sobre como encontrar a equação real da sua plataforma particular e iremos explicar qual é a utilidade disso. Creio que isso vai ser de grande utilidade para muitos atiradores que atiram em alvos a distâncias variadas e gostam de efetuar compensação por cliques. E nesse grupo estão principalmente os competidores de Field Target. Deixo um abraço para todos aqueles que admiram e praticam esse esporte e espero que o vídeo seja bastante útil para cada um de vocês. E você, ficou curioso sobre o assunto? Então não sai daí, porque eu posso te garantir que esse vídeo vai ser muito legal. Então pessoal, estou aqui com um trabalho que eu fiz de mapeamento do knob dessa minha luneta, uma Taurus da Vector. Eu fiz um mapeamento de 5 em 5 metros. Estou construindo aqui a tabela para mostrar para vocês como que é. Tem uma tabela aqui que é a distância e para cada distância a quantidade de cliques. Vai de 5 em 5 metros até 50 metros. Esse trabalho aqui eu levo em média umas 7 horas para fazer. Às vezes não dá para fazer num dia, eu faço em mais dias, 2 dias, 3. Então, normalmente eu fico com a luneta na posição correspondente ao cume, que é onde eu tenho o melhor proveito da curva. E aí, se eu precisar clicar, eu clico, depois volto. Então, como vocês veem, o cume é a marcação que fica mais à direita, tá? E aí, observem que todas as distâncias ficam abaixo da marcação do cume. Tanto as distâncias menores, como vocês veem aqui, por exemplo, 5 metros, 10 metros, como as maiores, ficam à esquerda dele. Isso aí já foi falado em vídeos anteriores. Então dá para ver aqui, por exemplo,
25, 30, que são maiores, né? Tanto as menores, 15, 10, 5, como as maiores, ficam para a esquerda. Então, sempre os meus cliques são no sentido up, né? Nesse sentido, tá? Então, a gente vai fazer o que? A gente vai contar a quantidade de cliques que cada distância tem em relação ao cume, tá? Que o cume é como se fosse a minha zeragem definitiva. Eu fiz até 45 e deixa eu colocar aqui no claro, 50 metros. Então a gente vai contar e vai anotar isso aí, certo? Então ela está aqui nos 20 metros, vamos contar quanto tem. A tabela vem aqui os 5, mas a gente tem umas distâncias antes, né, pessoal? Então eu vou aproveitar e contar logo, certo? Então, por exemplo, observem que a 25 ela só precisa de um clique. Pronto, então no 25 eu vou anotar um clique. Então aqui no 25 eu vou colocar um clique. E aí eu vou acumulando isso para não ter que ficar voltando de novo, certo? A próxima marcação aqui tem o 15. Então eu já tenho uma contagem de 1 mais 1 para o 15. Ok? Tá todo mundo vendo aqui o 15 bem aqui. Ó. Indicar aqui com a caneta que fica melhor. Bem aqui, ó, o 15. Então lá no 15 eu vou colocar 2 cliques. E aí vamos para o próximo. Quem é o próximo? É o 30. Vamos contar quanto é até o 30. Já estamos 2, então 3, 4, 5. O 30 é 5 cliques. 5 cliques. Vamos para o próximo, que é o 35, né? É o próximo da vez. Então já estou com 5 cliques. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cliques para o 35. Aqui no 35, 12. Já temos 12 cliques. O próximo da vez é o 10, né? Com 12, 13, 14, 15. O 10 então é 15 cliques. 15 cliques. O próximo, pessoal, é o 5, mas se vocês observarem, o 5 ele tem um pontinho de marcação. E ele é o mesmo 40, então para o 40 eu já vou anotar. Agora o 5 ele tem esse pontinho, significa que ele é uma revolução a mais, certo? Ele não é aqui, ele tem que dar a volta e parar aqui de novo, tá? Eu coloco esse pontinho como forma de identificar para mim. Eu tenho que ter muito cuidado para não confundir, certo? Então os que tem um pontinho é uma revolução a mais. Se tiver 2 revoluções, 2 pontinhos. 3, 3 pontinhos, e assim vai. Mas o 40 não. O 40 ele é um clique a mais. Então, 1. Se o 10 estava marcando 15, então o 40 é 16 cliques. Vamos para o próximo. Então, 16. O 45, o próximo. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 25 cliques para o 45. E para o 50. 25. 26, 27, 28, 29, 30. 30 cliques para o 50. E aí para o 5, vou ter que chegar com ele aqui, então, girando nesse sentido. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 cliques no 5. Vamos voltar ao 5 para não confundir. Então dei uma volta completa, vou parar aqui no 40. Eu vou voltar ao cume. A carabina eu fico com ela sempre no cume. Poderia colocar o zero stop aqui já no cume. Ela tem o zero stop. Eu poderia só destravar aqui e colocar. Eu poderia voltar de uma vez, né? Não precisaria ficar contando cliques. É isso aí. Vamos pegar essa tabela aqui e vamos encontrar qual é a curva correspondente a essa relação aqui de coordenadas cartesianas, tá? Qual é a equação mais próxima que representa uma tabela dessa? Eu vou pedir para vocês acompanharem aí a tela aí do meu notebook. Eu vou colocar aqui, vou abrir o Excel. A gente vai fazer essa simulação e descobrir essa equação através de um recurso do Excel. Então, quem tem alguma habilidade aí com o Excel, vai ser um prato cheio fazer isso. Mas quem não tem, vai conseguir, seguindo os passos que eu vou fazer aqui detalhadamente, também chegar a essa solução. Eu vou colocar aqui primeiramente a configuração da minha arma. É uma CFX, com um kit da QuickShot, é um kit de 40 kgf. Ele está instalado com a haste para frente. O chumbo que eu estou usando é o Destroyer. E a luneta que eu estou usando é uma Taurus 4A16 por 44. Essa é a primeira linha da minha tabela. Aqui vai ser a distância em metros. E aqui vai ser a quantidade de cliques. Número, né? O número de cliques contados, né? Que eu fiz no momento anterior aí com vocês. Então eu vou colocar a largura aqui dessa coluna. Vamos ver aqui se 25 dá certo. Pronto, dá certo. Eu vou centralizar. Eu vou mesclar primeiro aqui, porque foi uma coluna só, né? Eu vou mesclar ela aqui com essa outra. Pronto, vou dar uma cor que é esse cabeçalho. Vou botar aqui a cor azul. Tá verde. Esse verde aqui. Vou criar aqui minha tabela com algumas linhas. Você pode vir aqui nesse botão, ao selecionar o espaço, clica nesse botão para feita a tabela. E para ficar de boa visualização para vocês, eu vou alternar a tabela com linhas, uma linha cinza e outra linha branca, tá certo? Tomei essa decisão aí para facilitar a visualização de vocês. Vou excluir as demais linhas aqui e vou colocar aqui as distâncias que eu elenquei. São 5 metros, 10. Colocando assim, o Excel já entende, basta selecionar os dois e puxar aqui, né? Ó, vai até 50 metros, tá bom? E aqui eu vou colocar a quantidade de cliques que a gente contou junto aí. Para 5,76, para 10, 15, para 15 metros, 2 cliques, 20 é o cume, 25 é um clique, 30, 5 cliques, 35, 12 cliques, 40, 16 cliques, 45, 25 cliques e 50, 30 cliques, tá certo? Então a gente vai criar o gráfico dessa tabela. Para criar um gráfico, você vai selecionar essas duas colunas aqui. Não precisa selecionar esse cabeçalho, eu vou colocar ele até em outra cor, vou colocar aqui amarelo. Pronto. Você vai selecionar só essas duas colunas aí. Aí vem na opção inserir, bem aqui tem a opção gráficos. Você seleciona aqui, ela abre um drop
escolhe essa opção aqui, ó, gráfico do tipo dispersão. Tá aqui o nosso gráfico, eu vou selecionar ele, você vai selecionar a linha do gráfico, vai vir nessa opção aqui mais, e aparecerá aqui uma opção chamada linha de tendência. Vocês vão marcar essa opção, vai vir aqui nessa seta e pedir, escolher a opção mais opções. Porque de cara ele dá uma aproximação linear, mas ela não é aproximada, tá vendo? É muito distante do que é a nossa realidade. A nossa curva aqui, ó, à medida que a gente aumenta a distância, olha como é que a quantidade de cliques fica, né? Essa reta que ele propôs é bem distante disso. Então vamos aqui para a logarítmica, ainda está muito longe, a logarítmica também não fica legal, né? Vamos ver a polinomial. A polinomial, pessoal, ela é a que mais vai se aproximar. Ela não vai ser um negócio exato, mas é a que mais vai se aproximar. Mas ainda está muito distante, porque ele deu para a gente aí um polinômio de ordem 2, né? Uma equação de segundo grau. Então a gente vai aumentar essa ordem. Observe que à medida que a gente aumenta a ordem, o gráfico simulado se aproxima do gráfico real, do que aconteceu realmente. Então veja que na quinta potência já é bem próximo, né? E aí quando eu aumento mais uma potência, o máximo que der 6, ele já vai bem quase que em cima, né? Então esse aí é o gráfico que mais aproxima da nossa realidade. E aí o Excel, ele tem um método numérico embarcado nele que identifica qual é a equação desse gráfico aí que ele deu pra gente aí, seria o mais aproximado do nosso. Você vai clicar aqui, ó, você vai baixar, né? Lembra que vocês estavam colocando aqui a ordem do polinômio? Vão baixar e vir aqui exibir a equação no gráfico. Tá aí, a equação é essa, ó. Joga ela para cá. Se vocês observarem, é um polinômio de ordem 6, né? Grau 6, 5, 4, 3, vai diminuindo, é um polinômio. Só, pessoal, vocês poderiam copiar ele aqui, colar, montar uma equação nessa coluna e simular para ver se bate, né? Só que com a quantidade de casas decimais dele, não vai bater legal. Eu vou colocar aqui para vocês verem que não bate. Deixa eu copiar ele aqui. Vou copiar só a equação, deixa aquele y ali de lado. Vou afastar o gráfico aqui um pouco. Tá aqui, simulação. Aqui eu vou inserir a equação. Quem mexe com Excel sabe aí como é que faz para montar a equação. Coloca um igual, os produtos são representados por um asterisco, né? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de cliques em função da distância, né? Então a distância é o nosso x. Eu vou substituir nosso x aqui, que no caso aqui são os dados da coluna A. Então no lugar desse x eu vou botar, por exemplo, A3, certo? Então venho para cá, apago esse x, vou colocar um asterisco, colocar A3, né? Aí a potência é um sinal circunflexo. Aí está elevado à sexta potência, tá? Eu vou copiar isso aqui, porque sempre vai se repetir essa expressão. Então vou deixar em parênteses tudo aqui. Colando aqui, substituindo no lugar do x, tá certo? Aqui da potência. Aqui já é a quarta potência. Aqui é a terceira potência. Segunda. Eu vou apagar esse circunflexo porque é a potência 1, né? E ali é um número, é a constante do polinômio. Esses espaços aqui. Nem precisaria eliminar esses espaços, mas é só por questão de organização. Vou dar um Enter aqui e a gente observa que ele deu algo bem aproximado de 76, né? Porém,
Se eu pegar essa equação, todo mundo que trabalha com Excel sabe que uma vez que eu tiver uma equação nessa célula aqui, se eu arrastar, sendo ela uma equação toda dependente dessa variável que está nessa coluna, quando eu arrastar de cima a baixo, ele vai pegar a paridade aqui, o correspondente nas outras linhas, né? Então, se eu fizer isso, vamos ver o que acontece. Ó, os resultados ficam bem diferentes, tá vendo? Bem diferentes. Então, a gente não quer que isso aconteça, porque vai dar algo bem distante do que a gente quer. E por que isso acontece? É porque eu estou pegando, ao montar a minha equação aqui, eu estou pegando uma quantidade de casas decimais muito pequena. Eu estou pegando a equação só com a quantidade de casas decimais que ela tem aqui. E aí não vai dar certo. Então você seleciona ela, vem aqui nessa opção dessas colunas, seleciona a equação que está plotada aqui no gráfico. Vem aqui nessas colunas, tira a opção geral, coloca a opção número e bota aqui a quantidade de casas decimais, pode estar 40 casas decimais. Então, eis aqui a equação que a gente tem que pegar, pessoal. É esse troço aí, ó. Então, vou selecionar ele aqui. E vou copiar dentro dessa célula essa equação com essa quantidade de casas decimais aí. Elas é que vão dar certo. Então, eu vou precisar editar novamente toda a equação colocando aqueles dados em função de A3, tá certo? Então vamos fazer isso. Colocando os parênteses aqui, no lugar do x, eu vou botar o quê? Um asterisco, que significa multiplicação, o A3, né? E o circunflexo, que é para dizer que é elevado à sexta potência esse primeiro termo aí. Então vou copiar essa estrutura aqui, porque ela sempre se repete, né? E já vou diminuindo os espaços, colocando os parênteses, colocando lá, substituindo no lugar de todos os x. Então fica fácil fazer isso. Aqui nós estamos na ordem 4, eliminando os parênteses, colocando, eliminando os espaços, colocando os parênteses em cada termo. Terminamos aqui o de ordem 3, esse aqui para o de ordem 2. Pula o sinal, elimina o espaço, abre outro parênteses, estamos chegando aqui no de ordem 1 já, né? Então vou tirar o circunflexo, fechar o parênteses, eliminar esse espaço e aqui é a constante. Constante eu não preciso fazer nada, vou dar Enter, tá aí o nosso resultado. É muito parecido com o que foi anteriormente. Vou até tirar a quantidade de casas decimais, porque não existe cliques fracionados, né? Então deixa inteiro mesmo. Agora eu vou descer aqui, ó, até embaixo. Vou puxar novamente, ó. Olha só o resultado que vai dar, ó. Tá vendo? Funcionou, ó. Dão algumas diferenças muito pequenas. Por quê? Porque essa equação não é exatamente, rigorosamente igual a essa, mas é um gráfico de tendência, é uma aproximação. Então eu tenho com um polinômio de grau 6 algo muito próximo, uma curva, a equação muito próxima do que é a minha curva real. E isso vai funcionar muito bem. Vou colocar só a formatação aqui. Vou esticar essa formatação aqui embaixo para ficar legal. Ele tirou a quantidade de casas decimais, não sei porquê. Vamos, porque ele pegou a formatação anterior. Então tá aí, ó. Qual é a utilidade disso, pessoal? Observem que nossas distâncias estão de 5 em 5 metros. Mas se eu tiver, por exemplo, 60 e poucos metros, né, 70 e poucos metros, eu posso estimar. Ou se eu tiver uma distância intermediária, que não é de 5 em 5, por exemplo, 13 metros. Vamos colocar aqui, ó, 5, vou dar o espaço aqui do 6, do 7, do 8, do 9. Pronto, ó, vou colocar aqui, ó, 6. O Excel já vai me ajudar aqui, ó, já faz na hora.
Vou puxar minha equação aqui, ó. Ele vai dar a quantidade de cliques de metro em metro. Ó. Isso pode ser feito de meio em meio metro, de 10 em 10 centímetros, de acordo com o meu querer, certo? Então, eu posso estratificar essa coisa. Eu tenho uma equação aqui. Posso até anular essa coluna, tá? Porque minha equação agora não depende mais dessa coluna. Essa equação aqui depende dessa coluna. Eu posso excluir ela. Aí eu posso colocar todo aqui, vou colocar logo aqui em branco, essa segunda célula, para na hora que eu esticar, vou até eliminar meu gráfico aqui, ó, não preciso mais dele. Organizar aqui. Pronto, ó. Eu agora vou fazer até 50 de 1 em 1 metro, ó. De 1 em 1 metro até 50 metros. Vou colocar aqui uma congelação de painéis para vocês acompanharem aí. Eu também vou colocar em branco essa linha da segunda coluna aqui, para ficar legal. Pronto, a equação está escrita aqui, ó. É só arrastar até os 50. Então eu tenho a clicagem toda de 1 em 1 metro até 50 metros. Mas eu posso ir além, eu posso estimar, por exemplo, até 70. Se minha carabina tem uma boa precisão até 83 metros, que a minha carabina tem boa energia, uma energia que me atende até 83 metros. Claro que a torre da luneta também tem que ter cliques até lá, né? Vamos ver aqui quantos cliques vão ficar aqui. Aqui já vão ficar cliques demais, ó. Então, eu provavelmente vou conseguir com essa carabina, com essa luneta, clicagem até ali uns 60, 62 metros, mais ou menos. O resto eu teria que compensar por dot, se eu quisesse. Certo? Então, pessoal, é isso aí. A ideia é descobrir a equação para você não ter que fazer isso lá em campo. Já pensou você fazer até 50 metros, de metro em metro? Você, além de ter que ter muito chumbo, tem que ter muito tempo e muita paciência. Então, a ideia é economizar tempo e dinheiro. Se você quiser fazer de 10 em 10 metros, desde que você descubra o cume, onde está o cume, o Excel também vai te dar uma aproximação boa. Claro que quantos mais pontos você pegar, melhor o Excel vai te dar uma equação mais realista do que é a sua, mais próxima do que é a sua. Então eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Posso ajudar aí com o Excel também. Então, meus amigos, é isso aí. E aí, pessoal, finalmente, tendo a tabela pronta, eu vou fazer o quê? Passar ela aqui para o Knob. Os cliques que foram simulados pela equação que eu encontrei. Ou seja, não são cliques que eu encontrei na prática, mas a equação dada é bem fiel à minha prática. Qual o problema? Eu não consigo colocar aqui de metro em metro, porque eu não alterei o knob da minha luneta. Então, normalmente, pessoal, tira essa tampa aqui e coloca por cima um knob feito ou em impressora 3D maior, que ele tem um diâmetro maior e aí fica mais espaço para colocar as marcações, ou usando de forma improvisada tampa de remédios maiores. Você faz um furo na tampa, coloca ela aqui e coloca o parafuso por cima. Tem que ser algo bem feito, mas eu acho que vocês estão entendendo qual é a ideia. É aumentar o diâmetro, em vez de ter uma torre com esse diâmetro, ter uma torre maior, né? Uma torre assim, onde você consegue inserir com mais detalhes as informações de clicagem. Então eu vou colocar aqui na minha torre aquilo que dá para colocar, talvez de 2 em 2 metros, 3 em 3, em vez de 5 em 5, usando uma caneta de outra cor. Em vez de roxo, quer dizer, aqui usar essa caneta vermelha aqui, para eu saber se a clicagem que eu estou usando é uma clicagem simulada ou é feita na prática real, saber se funcionou bem, enfim, é uma forma minha de gerenciar isso aqui. Então, pessoal, tá aí. Eu coloquei algumas marcações intermediárias, são essas na cor vermelha, tem o 6 aqui, o 32 aqui,
colocando onde dava, né? Marcação intermediária, o 42, entre o 40 e 45, tem o 9 já bem aqui, ó, o 47, o 8, o 50, o 7, foi até o 55. Para mim, essa plataforma aqui, eu acredito que faço disparos tranquilos aí até 50 metros, tá? Suficiente para mim, para minha aplicação, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Estude pelo canal CE Brasil Shooter. Compartilhem aquilo que vocês aprenderem com outras pessoas. E no tiro esportivo, use o conhecimento em seu favor.